Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre módulo de vetores. É isso aí pessoal, e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, aí seu joinha no vídeo e apertar o sininho de notificações para receber quando a gente colocar novos conteúdos. E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre módulo de vetores e é um assunto bem interessante, né? A gente aprende que módulo, o que o módulo é afinal, né? Módulo é o tamanho de um vetor. E para aprender a calcular módulo do vetor, a gente vai usar uma fórmula bem simples, né? Que é a fórmula do teorema de Pitágoras lá, né, dos triângulos retângulos. Vamos primeiro fazer uma representação geométrica disso, né, do módulo, depois a gente vai trabalhar com uma fórmula, tá, gente? Então primeiro a gente vai tratar de usar uma representação geométrica para o cálculo do módulo de vetor. Vamos lá? Então, seja o vetor U igual a UX vezes o versor I mais UY vezes o versor J. Temos o módulo de U dado por módulo de U, representando dessa forma, é igual a raiz quadrada de ux ao quadrado mais uy ao quadrado. Aí você vai falar, professor, essa fórmula, de onde que vem, né, essa fórmula? Vamos dar uma olhada num exemplo. Exemplos. Vamos primeiro fazer um exemplo, depois eu coloco outros, tá? Então, primeiro exemplo. Vamos começar com aquele exemplo bem clássico. É igual a 4i mais 3j. Olha que lindo esse exemplo, hein? Bom, em primeiro lugar, pessoal, quem é esse vetor, né? Vamos fazer a representação dele no sistema de coordenadas. Vamos lá? Então, o i é a coordenada que está no eixo x. Então, eu vou fazer aqui um eixo x, certo? Eu vou fazer aqui com 2 centímetros para cada... Será que vai dar 2 centímetros? Não vai dar não. Então vou fazer com 1 centímetro mesmo, tá? Vamos espremer aqui que vocês vão entender, ó. 1, 2 e 3 no eixo y, e no eixo x eu vou colocar até 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Nem precisa ser tão grande. Então aqui vai ficar o 4 e aqui o 3. E aí eu vou representar o vetor U. Vamos fazer o tracejado aqui. E o tracejado para cá também. E vamos colocar agora o desenho do vetor, vamos fazer de uma outra cor para dar um destaque aí. Olha só, gente, que interessante que vai ficar esse vetor, o tamanho dele, né? Eu vou até mostrar com a régua aqui para vocês também, já que a gente fez com régua certinho, com o centímetro correto, né? Então, esse é o vetor U. Gente, presta atenção. A gente acabou formando aqui um triângulo retângulo, ó. Olha o triângulo retângulo que se formou aqui, né? Ele tem um ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus. E ele tem essa medida aqui, que é uma medida de 3 unidades, e aqui uma medida, que está aqui já, mas vamos dar um destaque, de 4 unidades. São os catetos. E pelo teorema de Pitágoras, a gente aprende que a medida da hipotenusa, ou seja, o módulo do que é a medida da hipotenusa, ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí a gente isola a hipotenusa, passando esse ao quadrado por outro lado em forma de raiz. Então vai dar exatamente a fórmula que a gente tem ali, ó.
raiz da primeira coordenada ou da segunda, tanto faz a ordem, né? Eu coloquei a primeira aqui como sendo 3, né? Que é a coordenada do y. Tanto faz, gente. A ordem das parcelas não vai alterar a soma aqui, não. Mais 4 ao quadrado. Olha o que vai dar aqui. Módulo de u é igual a raiz de 9 mais 16. Módulo de u é igual a raiz quadrada de 25. Só vendo se tem espaço. Tem. Módulo de u é igual a 5 unidades de comprimento, tá? Unidades de comprimento. É o tamanho do vetor. Agora olha que interessante. Quando eu coloco na régua aqui, ó, vou medir, vai dar aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais próximo. É exatamente os 5 centímetros. Certo? Então nós temos aí o primeiro exemplo. Pessoal, essa fórmula ela pode ser ampliada para 3 coordenadas. Vamos dar uma olhada? Considere u igual a ux i mais uy j mais uz vezes k. Então, vamos lá. Então, módulo de u vai ser igual a raiz quadrada. Olha só, a fórmula é igualzinha, ó. Ux ao quadrado mais uy ao quadrado mais uz ao quadrado. Aí você fala, como assim, professor? É só ampliar mais uma coordenada? É isso mesmo. O z ao quadrado aqui, né? Como assim? Como que vai ficar isso na representação geométrica? Vamos dar uma olhada, ó. Quando eu vou fazer uma representação geométrica de 3 coordenadas, eu preciso fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu faço assim um eixo para cá, né? Um eixo aqui na vertical e um eixo meio deslocado para cá, assim, ó. Dá uma impressão daquelas representações de um cantinho de parede, assim, sabe? Né? Como se fosse o canto de uma parede, assim, parede, parede, chão, né? E aí, digamos que eu faço um vetor que está saindo daqui da origem, e ele está fazendo isso, ó. Vou fazer um vetor mais ou menos aqui, assim. Pronto. Para te dar uma noção exata do posicionamento desse vetor, eu vou brincar de desenhista aqui hoje, tá? Então eu vou fazer como se eu estivesse montando aqui uma sombra do vetor aqui, ó. Eu vou descer aqui perpendicular ao eixo... Ah, detalhe, aqui é o eixo x, né? X, y, e aqui em cima é o z. Então eu faço aqui, imagine que isso aqui, pessoal, que eu estou representando aqui, ó, vou fazer até de vermelho, seja a sombra do meu vetor. Eu vou inclusive chamar ele de S. Ele vai ser o S, que é o sombra. Tudo bem? Então eu tenho aqui o meu vetor U e eu tenho aqui o sombra. Agora, o sombra, gente, ele vai ter algumas coordenadas. Essa sombra do vetor que está aqui no chão, ela tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então eu faço um paralelo com o x aqui e eu vou colocar as coordenadas do vetor sombra, né? Então aqui tem uma coordenada em y e aqui uma coordenada em x aqui do sombra. Essas coordenadas nada mais são do que as coordenadas do próprio vetor u. E tem aqui também a coordenada no eixo z, né? Essas coordenadas, gente, são as coordenadas x. Deixa eu reforçar aqui que apagou é tudo, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, x. Então eu tenho o x aqui. Eu tenho o y aqui, eu tenho o z aqui em cima. Olha que beleza. São as minhas 3 coordenadas do vetor. Se você observar aqui nesse chão aqui, é como se eu tivesse um teorema de Pitágoras aqui, ó, um triângulo retângulo. Vamos fazer uma forçada de barra aqui no ângulo reto. Então eu tenho aqui a coordenada ux, que é um cateto. Eu tenho aqui uma reprodução da minha uy, que é outro cateto. E a hipotenusa é o sombra. O sombra é a hipotenusa do momento. Então eu vou ficar com sombra ao quadrado é igual a ux ao quadrado mais o y ao quadrado. Guarde essa informação será importante. Vamos continuar pensando em outro lado aqui da coisa. Eu fiz aqui o ângulo de 90, né? Ó, cateto, cateto e hipotenusa, né? Esse é o triângulozinho aqui, ó.
Agora pensa nesse triângulo que está em pé. Imagina que isso é como se fosse uma folha de uma porta, assim, e esse triângulo está em pé. Aqui eu tenho um ângulo reto nele, certo? Aqui eu tenho uma coordenada dele, que vai ser o meu próprio UZ, essa altura. E aqui um outro cateto que é a sombra. Vamos lá? Então o U é hipotenusa agora. Então vamos lá, módulo de U ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual cateto sombra ao quadrado, S ao quadrado. Vou colocar um S assim, senão a gente fica pensando que é o número 5, né? Mais o outro cateto, que é esse em pé ao quadrado, o Z ao quadrado. Agora, gente, o sombra pode ser substituído por essa expressão. Então, módulo de U ao quadrado vai ser, substitui o sombra, vai ficar o x ao quadrado mais o y ao quadrado, e mais, substituir esse pedacinho aqui pelo sombra, né? E agora vem o z ao quadrado. Para finalizar, módulo de U vai ficar de acordo com a fórmula que eu coloquei para vocês, ó. Passo ao quadrado em forma de raiz, raiz de ux ao quadrado mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado. Agora, é claro, a gente quer ver isso num exemplo prático, né? A gente quer isso para valer na prática. Vamos ver isso lá na prática? Então, vou apagar aqui e vamos fazer um exemplo. E essa caneta já está acabando. Vamos ver se essa também está. Essa não está lá muito forte também, não. Exemplo. Qual é o módulo de U, que é igual a I, mais 4J, mais 7K. Olha só, vamos calcular o módulo desse vetor aqui. Então, simples, né, gente? Módulo de U vai ser igual a raiz quadrada da primeira coordenada, que é 1, ao quadrado. Vamos dar uma alterada aqui, gente, só para ficar mais bonito. Vamos jogar um negativo, né, para a gente treinar quando tem negativo. Vamos lá. 1 ao quadrado, aí o 4, então é mais 4 ao quadrado. E quando tem negativo, a gente coloca mais, bota lá, menos 7 ao quadrado. Não tem problema nenhum, né? Então eu vou ficar com U, módulo de U igual a raiz quadrada. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. E, gente, menos 7 ao quadrado dá mais, né? Ao quadrado fica positivo, expoente é par. 7 ao quadrado dá 49. 49 mais 1 dá 50, mais 16 dá 66. E, gente, raiz de 66 é um pouco mais que 8, né? Ó, você coloca lá a raiz quadrada, né? Tá vendo ali? Raiz quadrada de 66. Dá 8 e uns quebradinhos, ó. 8,12, certo? Então, vamos colocar aqui embaixo, módulo de U é aproximadamente 8,12 unidades de comprimento. E é assim que a gente calcula módulo de vetores. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, não esqueçam de deixar seu like se o vídeo te ajudou. Se inscrever no canal para ajudar a gente aqui também, beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!